E aí, turma, bom dia. Vou ajeitar aqui. Bom, vamos falar hoje sobre infarto agudo do miocárdio. Né? O infarto, como o próprio nome diz, é a falta de alimentação sanguínea e diretamente de alimentação de oxigênio nas células cardíacas. O músculo cardíaco, para ele funcionar, ele precisa de muita energia. E essa energia é levada até a ele através das artérias coronárias, que alimenta todo o músculo cardíaco com sangue, que contém, além de nutrientes, os gases, oxigênio e retira dali o gás carbônico produzido. Tá? Então, quando falta oxigenação para uma região do coração, ele vai entrar em necrose, em morte celular. E essas células, depois de mortas, elas não vão ser regeneradas. Tá? Então, morreu, acabou. E, segundo literatura, a gente sofre vários microinfartos todo dia, só que sem consequências. Né? Então, quanto mais calibroso é a embolia, o entupimento de uma artéria que irriga o coração da coronária, maior vai ser a área atingida. Né? Então, quanto maior a área atingida, maior são as consequências também. Então, o infarto ele se dá quando o suprimento de sangue a uma parte do músculo cardíaco acontece. Tá? E isso pode acontecer com a supressão, né, com o interrompimento de alimentação sanguínea parcial ou total. Quando for total, morreu. Tá? Quando for parcial, o dano pode ser revertido. Quanto mais próximo de um hospital que ofereça o tratamento adequado, maiores são as chances de reverter o quadro. Tá? Há aí os stents, né, medicamentos que fazem a diluição de coágulos, e aí são tratamentos que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Fatores de risco. O principal deles, sedentarismo, que gera obesidade. Se o camarada for fumante, né, o tabaco, ele potencializa o risco desse camarada. E aí vem os níveis séricos das gorduras sanguíneas, né, de colesterol e triglicérides. Quanto mais alto os níveis de colesterol e triglicérides, aumenta o risco. Tá? O diabetes também, mellitus, também faz com que o camarada tenha mais chance de ter um infarto, tá? Porque o excesso de glicose na corrente circulatória ela causa processo inflamatório nos vasos sanguíneos e isso pode aumentar a chance de fazer ali um coágulo, um êmbolo, né? E causar um entupimento de uma artéria, tá? Bom, também o estado emocional da pessoa, né? Hostilidades, frustração, ansiedade, tudo isso pode contribuir para a ocorrência de infarto, tá? O sexo masculino é mais afetado do que o sexo feminino, tá? E no sexo feminino, o uso de contraceptivo faz com que as mulheres tenha mais chance de ter infarto. Então, o contraceptivo pode ser usado, né? Deve ser usado com critério médico, porém, não deve ser feito o uso contínuo, né? Tem mulheres que usam aí anticoncepcional por 20 anos da sua vida. Isso não é agradável,
tá? Precisa de observar. Bom, aqui nós temos um esquema mostrando o coração, né? Mostrando aí as artérias coronárias, tá? Mostrando veias e artérias, né? Que fazem essa ligação. Aqui nós temos o coração visto por dentro, né? As câmaras, as válvulas, tá? Então tá aí o esqueminha do coração, dá uma recordada na anatomia do sujeito, tá? Aqui mostrando o fluxo sanguíneo, né? De como o sangue chega no coração e de como ele sai do coração, né? Mostrando como ele vai para os pulmões, para se fazer as trocas gasosas. Então, bastante interessante, relembra aí a fisiologia. Tá? Aqui mostrando mais um esqueminha da anatomia do coração, né? Com a vista posterior. Bom, então o sistema cardiovascular, ele é constituído por coração, artérias e veias, tá? Os vasos sanguíneos que transportam o sangue, que sai do coração, são denominados artérias. E os que retornam o sangue do sistema circulatório para o coração são chamados de veias, tá? Então, lembrar que tem uma inversão aí, que na circulação periférica, sempre a artéria carrega sangue arterial e veias, sangue venoso. No coração tem uma alteração nisso, né? Uma diferença, tá? E também os capilares, né? Ligam os lados arterial e venoso da circulação, dispondo em redes, chamada rede de capilares, né? Onde nós temos as arteríolas e as vênulas. E é aí que ocorre a troca de nutrientes entre O2 e CO2 no. Tá? Então, a função do sangue, né, é transportar nutrientes, água, gás, metabólitos, manutenção da temperatura corporal, sinais químicos entre todas as partes do corpo. Então, é importante que o sangue fique circulante para que essas funções sejam. Tá? O coração ele é dividido em pericárdio, né, que é um saco externo, fibroso, seroso, né? Uma lâmina parietal, né, que reveste o pericárdio fibroso, uma lâmina visceral que torna a camada mais externa do coração no epicárdio, e ela tem a função de do coração, né? Então, o coração ele é composto de epicárdio, miocárdio e endocárdio, tá? A lâmina externa lá, o pericárdio, nós chamamos de epicárdio. A parte muscular do coração é o miocárdio e a parte que entra em contato com o sangue, né, nós chamamos de endocárdio, né, que é uma membrana interna que reveste o coração também sobre as válvulas. Então, aqui só mostrando de novo a anatomia. Aqui, novamente, mostrando as válvulas, né, as artérias aorta, tronco pulmonar, veias cavas, né, mostrando direitinho aí. Né? Então, o átrio direito ele recebe o sangue venoso vindo da circulação sistêmica através das veias cavas superior e inferior. Né? O ventrículo direito ele recebe o sangue venoso vindo do átrio direito e lança esse sangue para a artéria do tronco pulmonar. Então, aí está a diferença, né? A artéria ela vai transportar sangue venoso do ventrículo direito para o tronco pulmonar. Tá? E aí nós temos a válvula tricúspide, né? Essa válvula, então, impede que o sangue, ao ventrículo contrair, que esse sangue não volte para o átrio direito. Tá? O átrio esquerdo, ele recebe sangue arterial vindo dos pulmões, tá? Através de veia pulmonar. Então, olha aí a diferença, né? As veias transportando sangue. O ventrículo esquerdo ele recebe esse sangue do átrio esquerdo e lança esse sangue para a aorta. Tá? E aí nós temos a válvula bicúspide. E essa válvula ela impede que o sangue volte do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Tá?
Então, aqui mostrando esse esquema da circulação sistêmica ou grande circulação e a circulação pulmonar, também chamada de pequena circulação. Tá? Bom, o coração ele funciona de uma forma rítmica, né? Através de condução de impulsos nervosos no chamado nodo sinoatrial, né? E isso é controlado por uma região do cérebro chamada de bulbo. Tá? Então, esses feixes de nervosos é que faz com que o coração bata numa sequência rítmica. Bom, esse complexo, né, está mostrando aí nesse esquema, né, desenhado de verdinho, mostrando aí como faz para o coração receber esses estímulos elétricos, né, nervosos, e fazer com que ele bata na função rítmica. Né? Aqui mostrando a fisiopatologia do infarto, né, a coronária está ali, e ela faz a irrigação tanto de epicárdio, como do endocárdio, como do miocárdio. Tá? Então, mostrando aí a lesão, né, e aí fazendo a liberação de enzimas, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é motivo do auxílio diagnóstico que nós podemos ajudar na clínica cardiológica. Né? Então, mostrando aqui, depois vocês façam isso com calma, né? E a alteração histológica, ela é irreversível naquela célula necrosada, tá? E aí ela não vai receber potencial de ação, ou seja, não vai fazer a contração muscular. E isso faz com que o coração funcione inadequadamente e isso pode gerar até a morte do sujeito. Então, o diagnóstico do infarto, ele aparece com a sintomatologia clínica, né? Um médico observando dores no peito, né? Dores irradiadas para o pescoço, para o braço, né? Às vezes até mesmo para a região torácica. Tá? Imediatamente, ele vai solicitar o eletrocardiograma, que é o padrão ouro para diagnóstico e avaliar ali as inversões das ondas Q e T, né? E depois ele vai fazer a solicitação de exames de laboratório e vai observar a elevação de enzimas, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Que principalmente é a CKMB, a troponina e a mioglobina. Tá? A TGO, a TGP, a TGO, na verdade, né, é um tipo de enzima que está presente em quase todas as células do nosso organismo. Tá? Essa TGO, qualquer injúria celular, qualquer processo inflamatório a nível celular, elas são liberadas na corrente circulatória. Então, lá no início, né, há muito tempo atrás, a TGO era o que se tinha para fazer o acompanhamento de pessoas que tinham tido infarto. Né? Então, ela não é específica do coração, tá? Ela não é específica do coração, tem várias outras situações que podem fazer com que a TGO esteja aumentada, né? Então, problemas no fígado, nos rins, no pulmão, qualquer lugar pode acontecer de ter essa TGO aumentar. Outra enzima que é importante é a CPK, né? Creatino fosfoquinase, também chamada de CK. A CPK é uma enzima que é importante para a produção de energia no músculo, tanto músculo cardíaco como músculo esquelético. Tá? A creatina é a proteína que ganha um átomo de fósforo quando está lá nas células musculares, e aí essa CPK ela faz com que haja
a liberação desse fósforo e a produção de ATP, tá? E aí, no final, forma a creatinina, que nós já falamos lá atrás, tá? Então, essa CPK, quando tem um processo inflamatório, ela também é liberada para a corrente circulatória, para o sangue, e ela tem aumento. Só que para a CPK, ou para a CK, nós temos isoenzimas, tá? Então, conseguiram separar aquelas que são específicas do cérebro, tá? Que é a CKBB, do músculo esquelético, tá? Que é a CKMM, e a do músculo cardíaco, que é a CKMB, tá? Então, os clínicos cardiológicos, eles vão solicitar a CKMB, tá? Porque eles querem saber se tem injúria no coração, tá? Então, essa CKMB é um dos marcadores de infarto agudo do miocárdio mais utilizados na clínica médica, porque ele é barato e ele tem um aumento rápido, né, de 3 a 6 horas após o infarto. Ele já está aumentado, tem um pico entre 12 e 24 horas e demora cerca de 10 a 14 dias para diminuir. Então, para fazer um acompanhamento, se está tendo reinfarto ou se está realmente melhorando, ele é um... Tá? As troponinas são proteínas do complexo de regulação miofibrilar que não estão presentes no músculo liso, somente no músculo estriado cardíaco, esqueleto cardíaco, tá? Então, tem 3 subunidades, a T, a I e a C. As de interesse cardíaco, né, para os clínicos cardiológicos, é a troponina T e a troponina I. A troponina T é a mais utilizada, tá? Elas são bem mais sensíveis do que a CKMB, então pequenos infartos são diagnosticados, né, são percebidos com a dosagem dessa troponina T, porque ela tem, os testes têm sensibilidade, tá? A mioglobina é uma proteína de baixo peso molecular encontrada na musculatura tanto esquelética como cardíaca, tá? Ela está relacionada à hemoglobina, então é uma proteína ligadora de oxigênio, atuando como reserva de oxigênio, o que facilita a sua movimentação dentro das células musculares. Uma lesão celular da musculatura esquelética ou cardíaca leva à liberação de mioglobina para a circulação sanguínea. Então, também ela não é tão específica do coração. Na musculatura esquelética também a gente pode ter. Nesse quadro aqui, a gente consegue ver por que os médicos solicitam mais um tipo de exame do que outro. Veja a CKMB, ela aumenta rapidamente, de 3 a 12 horas após o infarto, assim como a troponina. Veja a mioglobina, 2 a 3 horas após o infarto. Então, aí a mioglobina é melhor, tá? Só que ela tem um pico, a mioglobina, entre 6 e 9 horas, tá? Só que ela normaliza rapidamente, ó, 18 a 24 horas ela já está normalizada. Então, ela é boa para ver se tem infarto, mas ela não é boa para fazer acompanhamento, tá? Troponina aumenta de 3 a 12 horas, então ela já demora um pouco mais para aumentar, tá? Tem um pico 10 a 24 horas após o infarto, só que ela demora de 10 a 15 dias para normalizar. Então, ela é ótima para fazer o acompanhamento de reinfartos, né? De se está tendo melhora ou não. Já a CKMB, ela tem o mesmo tempo após o infarto para ter a sua detecção aumentada no soro sanguíneo, tá? O pico igualzinho da troponina, só que ela normaliza de 3 a 4 dias. Por isso, a troponina é o melhor marcador hoje para acompanhamento de infartos, tá? Porque ele demora mais a regularizar, tá? Então, aquilo que eu já tinha falado, né? A história clínica com dor pré-cordial, alterações eletrocardiográficas, né, no eletrocardiograma e elevação enzimática são as sequências que os médicos utilizam para o diagnóstico, né? Aqui mostrando onde é que o camarada mais sente a dor, né?
Aqui mostrando alterações eletrocardiográficas, né, mostrando as alterações no segmento QRS, né, e também no segmento QT. Tá? Nós não temos muita experiência com isso, mas lá na fisiologia vocês tiveram aulas sobre isso, certamente. E quem for trabalhar com isso, nós podemos realizar o eletrocardiograma, apenas não podemos assinar o laudo. Então, tem muitos biomédicos aí, farmacêuticos, que podem trabalhar com cardiologistas operando o equipamento de eletrocardiograma. Não sei se eles vão pagar o piso para a gente fazer isso, porque eles podem contratar ali um técnico, né, e vai fazer a mesma coisa. Tá? Aqui mostrando, do lado esquerdo, então do lado esquerdo aqui vocês estão vendo que como que aparece no laudo histopatológico, né, no laudo histológico, o tecido durante o infarto. E mostrando ali um eletrocardiograma normal e um eletrocardiograma. Bom, então, turma, aqui vocês estão vendo alterações, né, em infarto subagudo, agudo, né, mostrando as alterações das ondas. Tá? Bom, as medidas iniciais. Ver os sinais vitais, né, frequência cardíaca, pressão arterial, né, se for necessário, usar a reposição de oxigênio, fazer um acesso venoso, né, monitorar o ritmo cardíaco e a saturação de O2, e aí entra o tal do oxímetro, né, administração de aspirina via oral, nitrato sublingual e realização de eletrocardiograma. E se o camarada tiver muita dor, a administração de morfina é importante, né? Então, o importante é fazer com o nitrato uma vasodilatação para que o coração tenha a capacidade de bombear com menos força, né? Fazer uma angioplastia e ver onde é o entupimento e tentar fazer uma trombólise ali, né? Romper aquele trombo, né? Reduzir a chance de recorrência, né? Manter o paciente em repouso, controlar a PA, né? Utilizar beta-bloqueadores para diminuir essa PA, tá? Utilizar heparina ou mesmo a aspirina, né? Que são antiagregantes para diminuir a formação de coágulos, tá? Então, aqui mostrando como que a aspirina ajuda, né? Ela reduz a mortalidade e também a incidência de infarto agudo. Então, tem pessoas aí que fazem uso diário de aspirina, né? Um comprimidinho por dia é importante. Tá? Quem tem tendência a ter trombose, às vezes faz uso de heparina o tempo inteiro, né? Ou então de outros medicamentos que promovam uma diminuição na chance de coagulação do sangue, tá? Aí mostrando a ação do